da noite, mas o texto está projetado ali na NVI. Mas como de manhã a gente usa a revista atualizada, eu vou ler na revista atualizada. Então diz assim, o texto bíblico: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Portanto, tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pois bem, pode usar aqui? Só não funciona. Não. Sou eu que estou passando? Ou é o Espírito? Muito bem, passou. Tem duas palavrinhas nesse texto que me chamou a atenção e é o foco que eu queria trabalhar com você. A primeira é sabedoria. Só que sabedoria é uma palavra que tem uma conotação muito boa, né? Inclusive, numa das devocionais desta semana, foi ontem, Tiago nos instrui que quem quer sabedoria pede a Deus e Deus dá de livre, né? De livre vontade àquele que pede, não coloca nenhum obstáculo. O versículo seguinte diz que você deve pedir com fé, em nada duvidando, porque se você duvida, você não entendeu do que Deus é capaz. Então, sabedoria tem uma conotação boa em toda a palavra, né, de Deus, em toda a vida. Ser sábio é algo bom. Só que embaixo eu coloquei entre parênteses sabedoria humana para dar a conotação ruim, que é a conotação que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a sabedoria humana ela não é positiva, porque ela é contrária à perspectiva do próprio Evangelho. Então, quando eu falar sabedoria, eu não estou falando nessa perspectiva boa. Eu estou falando da sabedoria humana, que aqui o apóstolo Paulo está condenando. Ele está dizendo que esse conhecimento humano, ele é usado para o seu próprio fim e ele não glorifica a Deus, e a gente vai ver isso com mais detalhes. Do outro lado, a palavra que me chama muita atenção é loucura, né? Loucura. Então, se vamos trabalhar as duas palavras, vamos entender primeiro o que é a sabedoria ou a sabedoria humana. Imagine que você então é uma criança, né? Vamos usar o nosso lúdico. Você agora é uma criança e eu pergunto para você o que você quer ser quando você crescer. O que você diria para mim? O que você quer ser quando crescer? Uau, gostei dessa. Isso não foi uma pergunta retórica, né? Eu queria ouvir. O que você quer ser quando crescer? Astronauta. Boa. A maioria das crianças quer ser astronauta, né? Mais o quê? Policial militar. Bombeiro. Eu estou nessa, do bombeiro. Mais o quê? Veterinária. Os sonhos das crianças ficam reduzidos a essas coisas, né? Nenhuma criança... A minha filha falou que ela quer ser bibliotecária. Da onde ela tirou isso, não sei, né? Entendo que é revelação de Deus, assim, um negócio bem espiritual, né? Porque bibliotecária não é uma... Eu nem conheço uma bibliotecária, né? Ou se ela falasse como a Natália, quero ser arquivista, quero fazer arquivologia. Puxa, né? Precisa ser um negócio bem... Os sonhos das crianças vão sendo moldados pelos agentes que estão diante deles, né? Então, assim, se você um dia sonhou ser professor de história, provavelmente é porque você encontrou um professor de história que te fez sonhar, né?
Professor de filosofia, mesma coisa. Professor de ciências. Os professores têm o poder de fazer a gente se apaixonar pela matéria ou odiá-la pelo resto da vida, né? Então você vai desenvolvendo. Às vezes as crianças olham para as figuras, por exemplo, uma figura que está à frente como pastor, e às vezes brota no coração dela: eu quero ser igual ao pastor, quero ser como pastor. E aí, outro dia indo para casa, eu perguntei, né, para as crianças, foi quando a Juju soltou que ela queria ser bibliotecária, e eu perguntei para o Guilherme o que ele queria ser, e ele falou assim: eu quero ser igual você. Aí eu falei assim: bonitão, Guilherme? Aí ele: não, pastor. Eu entendi que ele não falou que eu era bonitão, ele que pastor. Entendi. Aí eu disse assim: pai, perdoa, não sabe o que fala. Muito bem. Se eu tivesse que enumerar, e eu enumerei, né? Eu queria ser inteligente como Bill Gates. Eu queria um jogador de basquete que me inspirou muito, embora eu não jogue basquete, não seja fã de basquete, mas foi o Michael Jordan. Então está na minha lista, né? Outra pessoa que quando eu crescesse que eu queria ser como ele é o Ayrton Senna, uma pessoa de um carisma fantástico, com uma humildade como não se vê em muitos dos que são famosos, um cara espetacular, fora da curva, né? Como o tal do Usain Bolt, mas dentre eles a gestão do Steve Jobs é uma coisa que me encanta, né? Então está na lista aí, desde pequena até jovem, a ideia de parecer com alguém. Faz sentido na nossa vida a gente sonhar e ser grande. Isso é que é a sabedoria. As crianças não sonham com coisas pequenas, elas sonham em ser embaixadores, diplomatas, né, astronautas, assim, coisas grandes. Ser chefe, mas precisa ser grande. E talvez a gente não consiga lidar com aquilo que é pequeno, um sonho que é pequeno. Na sabedoria humana, a gente aprende que as histórias de sucesso são muito legais e que elas são importantes para que a gente conte. A gente gosta de contar histórias, né, que estão ligadas à sabedoria humana. Eu quero contar a história aí dessa família. Essa moça bonita que aparece aí é a Zilda, minha amiga, membro da Igreja Presbiteriana de Higienópolis. A Zilda e a sua família, né, eles passaram um tempo de muita dificuldade. Dificuldade significa fome dentro de casa. E eles chegaram ao ponto de não ter o que comer. E o Esdras, filho da Zilda, bem pequenininho, e ele falou assim: mãe, por que a gente não vende lixo? E a Zilda disse assim: puxa, meu filho, vender lixo, isso não é digno para nós. Aí ele falou assim, pequenininho, criança: por que não, mãe? Por que não? Tem tanto lixo aí, a gente vende e pelo menos vai ter o que comer dentro de casa. A ideia do Esdras fez surgir a cooperativa do Complexo do Alemão. Hoje a cooperativa que carrega, inclusive o projeto que a gente teve aqui de reciclagem era para apoiá-los nesse sentido, né? E eles hoje carregam os resíduos, que é um nome bonito, né? Resíduo sólido, resíduos recicláveis, né? Eles carregam os resíduos dos tribunais de justiça, dos órgãos públicos do Estado do Rio de Janeiro. E a Zilda já foi em vários programas, né? Mais Você, Bem-Estar e todos os outros. Porque foi uma pessoa que saiu dessa condição de extrema pobreza. Ela não está rica, não. Mas conseguiu empregar centenas de famílias por conta de uma situação. Então a sabedoria humana nos inspira a ter histórias de sucesso, né? A sabedoria humana nos incentiva a estarmos à frente, a sermos pessoas de sucesso. Eu já li vários livros nesse sentido, né? Conheci o Davi, que é o camelô que virou empresário. O cara não sabe nem falar direito, ele fala problema, mas ele dá palestra, todo mundo bate palma, conta piada, e ele ficou rico por causa disso. As pessoas contam com orgulho a história, por exemplo, do Silvio Santos, né? Uma história de pobreza que também teve sucesso. E nessa semana eu ouvi uma história que me chamou muita atenção, eu queria compartilhar com você. Há uma palavra forte, né, que eu vou usar, mas eu vou usar porque inclusive vai aparecer na projeção, você me perdoe por causa disso, mas ela tem um sentido. Eu estava ouvindo, escuto a CBN todos os dias, e estava lá num programa da política ambiental, que falava do prêmio de inovador do Brasil, e ele foi vencido por um homem chamado Leonardo de Matos. Mas o Leonardo de Matos, ele era um empresário da área têxtil,
ele tinha uma confecção enorme e por conta da crise ele começou a quebrar e assumiu uma dívida de mais de R$1 milhão. Ele estava com essa dívida para pagar, desesperado já com o que fazer, e um dos clientes falou assim: ô Léo, você é um bom vendedor, cara. Você pode vender até, abre aspas, bosta em lata. E aí ele achou aquilo tão curioso e criou esse produto. Isso não é brincadeira. Ele ganhou o prêmio inovador do Brasil. Ele ficou rico, né? Ele está lá no site, você acessa www.bostaemlata.com.br. Ele ficou rico, vai fazer palestra, tudo por causa de uma ideia inovadora. Então ele vende essa latinha de adubo, custa R$20, né? É mais do que um saco de terra, que você for comprar terra adubada. Mas ele ficou rico porque é um produto inovador, junto com a Embrapa, você pode usar a plantinha, usar lá o produto, tal. Então essas histórias de sucesso, elas fazem sentido para nós, a sabedoria humana, né? Elas fazem sentido. Tudo que é lógico, tudo que é racional, que chama a atenção da gente, que segue um padrão estabelecido, é a sabedoria humana. Só que a sabedoria humana, ela não só nos impulsiona, ela também nos pressiona. Pede o seu filho, por exemplo, para chegar na escola e contar para a turma, para o professor, e dizer assim: eu acredito que Deus fez uma maquete de barro. No final que ele tinha feito a maquete, ele soprou no nariz e passou a viver. E ele chamou aquela maquete de barro Adão. O que acontecerá com seu filho? Provavelmente será ridicularizado, né? Vão chamar ele de crente, que ele não conhece nada de ciência, não conhece nada da história, tal. Mas é interessante, vou comparar agora, desculpe a comparação, mas eu acho que é interessante. Acho que é interessante que ninguém vê problema em compartilhar a história do Gepeto. A história do Gepeto é do cara que fez um boneco de madeira, e aí numa noite sonhou que o boneco estava vivo, e o boneco nasceu, né? E o nome dele era Pinóquio. E é tão interessante a história que cada vez que ele mente, o nariz cresce. As pessoas até compartilham isso, né? Quando estratégia do pai para não fazer o filho mentir, seu nariz vai crescer igual o Pinóquio. E é interessante, né, que a minha mãe usa essa técnica lá em casa. E não condene minha mãe, né? É artifício de vó. A história pega, ela acredita, então todo mundo conta. A questão é que, para algumas pessoas, a história do Jardim do Éden é tão ficção quanto a história do Gepeto e o Pinóquio. E a grande questão, que muitas vezes não se sabe diferenciar, é que a história, para nós, do Gênesis, é a história de princípio de fé. E é preciso, então, entender como essa sabedoria vai nos enfrentar, como é que ela vai nos pressionar, como é que ela vai nos confrontar. Mas existem ainda assuntos mais polêmicos, ou não que eles sejam mais polêmicos, mas mais difíceis para os nossos filhos falarem. Quero ver um jovem hoje defender no ensino médio, levantar na sala de aula e dizer assim: eu sou virgem. É pedir a morte, meu irmão. É pedir para ser encarnado. Se ele não fez, ele vai dizer que fez. Né? Eu lembro, lá na igreja de Janópolis, tinha um amigo, não vou contar o nome dele, né, porque não há interesse falar mal dele, mas um dia, nós adolescentes, ele abriu a carteira, tinha uma camisinha. Eu falei: Ricardo, para que você anda com isso? Cara, não aguento mais esse negócio de dizer que eu sou virgem, não, cara. É melhor dizer que eu estou preparado para a hora que vier. Então, assim, de vez em quando eu deixo a minha carteira abrir assim, alguém vê a camisinha, para alguém dizer assim: aí, Ricardo, pegador. Tá? E assim, para mim me satisfaz mais o título, né, de pegador do que virgem. É curioso, porque isso é uma crise dos nossos jovens. Levante-se na sala de aula e diga que o homossexualismo não é legal. Não diga
que é pecado, nada disso. Só fala assim, cara, eu sou contra. Eu não gosto. Está morto mesmo. A sabedoria humana diz que não é assim, que as crianças têm direito. Então, a sabedoria humana é tão interessante que ela vai dizer quando temos sucesso ou quando temos fracasso. É a partir dessa sabedoria humana. E se você faz uma prova no método da sabedoria humana, se você é aprovado, você teve sucesso. Se você foi reprovado, teve fracasso. Paulo, então, quando fala aqui no texto, ele dá 2 princípios de sabedoria humana. Então, olha que coisa, versículo 22, olha para a sua Bíblia. Os judeus pedem sinais. Sinal é prova, é argumento científico. Me prova que você é. Então, todo argumento científico por que a gente diz que algo é científico? É aquilo que pode ser repetido tantas e tantas vezes, sob condições controladas, e você vai obter o mesmo resultado. Então, você sabe que 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio formam água. Ok? Isso é ciência. Então, os judeus pedem prova, pedem argumento científico. Como é que nós acreditamos que você é o Cristo? Nos dá prova. É tão curioso que até o ladrão da cruz, aquele camarada estava sendo condenado porque era ladrão, ele chega na cruz e diz assim, se tu é o Cristo, tira tu e tira eu também. Até ele pede provas, né? Ele se acha na condição de pedir provas a Deus de algo que ele não consegue visualizar. Mas, continuando no próprio versículo, os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. A palavra aqui para sabedoria é filosofia, né? A filosofia dos gregos é algo que não ficou só nos gregos. Nós estamos no Brasil, século 21, e as nossas crianças têm aula na escola de filosofia. Filosofia não é aquela matéria que ninguém entende nada. Também é isso. Ok? Mas filosofia é a capacidade de você questionar o que se crê através de alguns métodos, do tipo inferência, dedução, pensamento indutivo, o raciocínio lógico, verdade. Então a filosofia vai fazer com que você questione os valores que estão ao seu redor para que você tenha um posicionamento crítico. A filosofia é uma ferramenta científica boa quando usada com moderação. Mas a filosofia tem a capacidade de nos fazer céticos. E para quem não lida bem com a palavra cético, cético é tão crítico que você está quase um ateu. Ou seja, você elimina por completo qualquer aspecto de fé relacionado. Eu não estou falando fé em Deus. Eu estou falando qualquer aspecto de fé. Qualquer sentimento que esteja relacionado a algo que não é físico, ou seja, ele é metafísico, é além da física, é além do concreto, você começa a questionar. Algumas pessoas dizem que são ateus, mas eu acho que elas nem sabem o significado de ser ateu, né? Porque ser ateu não significa simplesmente não crer em Deus. É abolir qualquer perspectiva ligada à fé. Então, se o camarada joga na Mega Sena e ele tem fé de que ele pode ganhar, ele não foi científico. Porque a ciência prova que ele tem 0,00001% de ganhar. Então ele deveria jogar fora, inclusive, isso. Então, os gregos, eles desenvolveram um processo crítico, né, de questionamento. A gente aprende isso. Então, o que eu quero que você perceba? A sabedoria humana, ela é interessante porque ela nos conta história de sucesso, ela nos molda, ela está presente na escola, no dia a dia, em tudo que ela faz. Ela tem um aspecto ruim que ela nos pressiona, mas, em geral, as pessoas gostam da sabedoria humana. Sabedoria humana está ligada a ser letrado, então não é incomum dizer que as pessoas são sábias porque elas leem muito. É como se sabedoria é alguma coisa que viesse dos livros, né? Mas não é isso. Mas a sabedoria humana é isso mesmo. A sabedoria não vem das letras, mas a sabedoria humana vem do conhecimento. A segunda palavra, então, é a loucura. E já está um desafio prático. Olha que coisa. Loucura. A partir do momento que você entende o que é sabedoria, a gente começa a pensar o que é loucura. Tem gente que tem medo de ficar doido.
Quem tem medo de ficar doido aqui? Interessante. Biblicamente, todos nós já somos loucos. Então, você pode bater no peito e dizer assim, agora eu estou tranquilo. Agora eu vou sair da igreja assim, tranquilo, porque já fui diagnosticado. O apóstolo Paulo nos diagnosticou. Você prega loucura, você é louco. Mas não leve para longe, não, isso. Fica para o texto, vamos entender o que Paulo está querendo dizer. A sabedoria é o padrão. Então o padrão da sociedade com relacionamento familiar você conhece uma menina, o que você faz depois? Qual é o padrão da sociedade? Qual é o padrão da sabedoria humana? Você conheceu uma menina hoje? Fica com ela. Não tem aquela coisa assim, vou falar com seu pai. Já começa por aí. Nenhum menino, né? Você imagina. Eu e a Rosinha, nós temos uma amiga já madura e ela conheceu um cara numa noite e naquela noite ela ficou com ele, engravidou, teve filho e casaram, né? E ela nem carioca era. Né? Ela não deixou de ser de onde ela era. Agora casaram, conheceram Jesus Cristo, estão numa igreja. Eu estava conversando com a Rosinha, a probabilidade de dar errado é 100%. Probabilidade de dar errado. Então, na sabedoria humana é assim, o menino conhece uma menina, passa na cabeça casar, pedir a mão pro pai da menina? De jeito nenhum. O padrão você conheceu, vai lá, tem que experimentar o material, e vai lá, acontece, uma vez, 2, 10, 20, quanto mais, melhor. Aí, se deu certo, você pensa, primeiro você vai morar junto, para ver se consegue aturar, faz o teste, depois de 20 anos, aí, vão casar? Aí marca a cerimônia, e eu caso. O padrão da sabedoria humana é assim. O que o Evangelho nos ensina? O rapaz conhece a menina e faz o quê? Não, antes de conhecer a menina, ele orou, né? Senhor, coloca diante de mim, né, uma pessoa que glorifica o teu sangue. Então ele ora, e aí chega aquele determinado momento que Deus apresenta. Alguns com pressa não querem fazer o teste para saber qual que é. Mas o padrão do Evangelho é ouvir a voz de Deus, ter um relacionamento, casar e depois os dois serem uma só carne. Mas isso, porque está fora do padrão da sociedade, é chamado de loucura. Então loucura não é aquele cara, a definição de loucura, acho que da psicologia, é o camarada que tem um inconsciente a céu aberto, né? Eu tenho um vizinho que tem um inconsciente a céu aberto, ele fica lá na calçada discutindo, tal, e reclamando com ele mesmo, com a mulher, não tem ninguém na frente dele, né? Ele está conversando com o passado, presente e futuro, ele tem um diálogo, o inconsciente dele não está guardado, está aqui presente, por isso ele acha que tudo é real. Então ele às vezes se chama de Dom Pedro, às vezes ele se chama de imperador. A gente acha isso engraçado, mas isso é sério, né? A gente tem casos aí na história de pessoas que começaram a trabalhar, sair tanto disso, né? Se envolver tanto que realmente ficaram com o inconsciente aberto. Então a pessoa tem visões, ela começa a ver pessoas que não estão ali. Você não sabia disso, mas loucura na humanidade é 0,01%, né? Assim, vocês têm medo de ficar louco, mas a probabilidade de você ficar louco é baixíssima. Mas o fato que a gente precisa entender é que biblicamente a loucura é estar fora do padrão. Toda vez que você está fora do padrão estabelecido pela sociedade, você é louco. Então olha só como é que Jesus propõe princípios muito loucos para o mundo. Ouça, amar o inimigo. O padrão da sociedade o que a gente faz com os inimigos? Elimina. Perdoa as dívidas. O que você aprende pelo padrão da sociedade? Entre na justiça e cobre seus direitos.
uma dívida comigo, pastor. É meu direito. E Jesus disse assim: perdoe as dívidas. Mais do que isso. Jesus disse para não entrar em demanda com ninguém. Não brigue com ninguém. Não discuta com ninguém. Aí vem Jesus com outro padrão: dá outra face. Não reaja, nunca. Não seja esperto quando todo mundo é. Não ame as coisas deste mundo. Não corra atrás de riquezas. Todos esses princípios estabelecidos por Jesus e tantos outros são completamente loucos, porque eles estão completamente fora do padrão estabelecido pela sociedade. A sociedade diz que a gente não deve amar o inimigo, perdoar a dívida, nada, a gente entra no Procon. A gente nunca dá outra face. Esse é o padrão da sociedade. É direito, é seu direito. Você ouve isso o tempo todo. Esse é o padrão da sabedoria humana. Então o Evangelho, ele vai na contramão do que a sabedoria humana propõe. E a maior loucura proposta pelo Evangelho é a ideia de um Cristo. E aí no dia a dia a gente usa a seguinte expressão: me pegaram para Cristo, né? Essa expressão é ótima para explicar que exatamente é essa ideia de pegar para Cristo. Cristo é alguém que foi escolhido para sofrer. Então quando você foi pego para Cristo, o que as pessoas estão querendo dizer é que te pegaram para você sofrer. É exatamente essa a ideia de Jesus. Jesus foi escolhido por Deus para quê? Para morrer. Jesus foi escolhido por Deus para ser o sacrifício. Ele foi escolhido para ser o Cristo. Então, a maior loucura do Evangelho é que a figura central do Evangelho, a figura do rei, a figura do Todo-Poderoso, é aquele que acaba na cruz. Então, essa é a loucura. Qualquer um que sonha com um líder não espera que ele morra no meio do caminho, porque a morte, certamente, na nossa concepção de sabedoria humana, traz o fim de algum pensamento. Então, por exemplo, Hitler foi um grande líder. Não estou dizendo que ele fez nada de certo, mas ele foi um líder a partir do momento que ele leva pessoas a cumprirem o propósito que ele estabeleceu. Hitler morreu. O que aconteceu com o nazismo? Então a morte do líder vai fazer com que a sua ideologia também morra. Quando os apóstolos estão pregando e eles são presos, Gamaliel fala exatamente isso. Qual é a proposta de Gamaliel? Deixa eles. Porque se isso não for de Deus, o que acontece? Morre. Então, olha para o detalhe da história de Jesus. E eu acho muito curioso, né? Porque Deus colocou algumas pitadas assim, que a gente precisa ser muito atento para não passar por cima e perder os detalhes de como a proposta da loucura, dos fora de padrões é curiosa. Jesus é nazareno, irmãos. Ele nasce numa família simples. Na linhagem de Jesus tem uma prostituta, Raabe. Aí você fica pensando assim: por que Deus colocou uma prostituta na linhagem de Jesus? É só para complicar a minha vida e a sua. Porque assim é fora do padrão. Ninguém colocaria na sua genealogia. Se você tem uma tia que é prostituta, você não fala isso. Se a sua mãe fosse prostituta, você não falaria isso. Mas na genealogia de Jesus está lá, Raabe. Aí você, puxa, por que isso? Fora do padrão. Ele é um rei sem palácio, um herdeiro sem berço. Seus discípulos são diversos, mas não tem ninguém que se destaque. Não é como o Michel Temer quis fazer e não fez, né? Eu não estou aqui discutindo política. Os ministros de alto conhecimento, né? Alto padrão, não sei como é que foi o nome que ele deu lá, que tem um conhecimento muito específico naquela área. Os discípulos são pessoas comuns, cara. As companhias de Jesus são doentes, leprosos, gente que quer matá-lo, né? Está lá o tempo todo querendo matar. Jesus com
defesa. Se você parar para pensar, Jesus vem com propostas que são extremamente subversivas, já fazendo a ponte com a nova série. O rei, o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, ele é morto e não faz sentido. Os discípulos, quando estão a caminho de Emaús, dois discípulos quando estão a caminho de Emaús, Jesus se aproxima deles, e como é que eles estão? Tristes, chateados, cansados, e aí Jesus pergunta para eles, por que vocês estão assim? Ele disse assim, poxa, já é o terceiro dia, cara, o nosso rei está morto. Eles estão abatidos, porque na cabeça de ninguém, na lógica, não há vitória para quem está morto. Na sabedoria humana, vencer é ganhar sempre. E aí vem o Evangelho que nos ensina que nem sempre quando a gente vence, a gente é vitorioso. Que na verdade a gente é forte quando é fraco e a gente ganha quando perde. Olha o ensino de Jesus. Quem perder a sua vida, ganhá-la-á. Loucura, irmãos. Completamente louco isso. Não faz sentido na sabedoria humana. Você quer ter uma vida na eternidade? Entrega a sua vida aqui agora. Entregue tudo. Então, é o sentido que o Evangelho é tão louco que fez muita gente morrer sorrindo, né? O Leandro projetou aqui domingo passado. A minha memória temporal está horrorosa. Projetou a ideia de um pastor, domingo retrasado, domingo passado foi o Reverendo Oliveiros. Projetou lá um pastor iraniano que estava morrendo enforcado, né, com um sorriso no rosto. Ele até deu um foco, né? E aí eu queria aplicar, então, já que ouvimos o que é sabedoria humana e o que é loucura, eu queria perguntar para você. Você tem diante de você duas palavras, né? Vamos entender que sabedoria humana é uma palavra só. Tá a sabedoria humana e a loucura. Se eu perguntasse para você, qual das duas é mais fácil escolher? Qual das duas faz mais sentido? Com a sabedoria humana, a gente não arruma briga, a gente fica bem com todo mundo, a gente fica feliz com a sociedade, tudo que você posta o pessoal curte, porque faz sentido. Mas a sabedoria humana, irmãos, é tão tentadora que a gente quer caminhar com a loucura, porque alguma coisa disse para nós que ela é certa, mas ao mesmo tempo a gente quer caminhar em paralelo com a sabedoria humana e explicar as coisas que estão escritas na loucura a partir da sabedoria humana. Por exemplo, as pessoas chegam para mim e perguntam, pastor, me prova que isso aqui é a palavra de Deus. Como é que a gente prova isso, irmãos? Não se prova. Provar, não se prova. Posso ser muito tentado a dizer assim, não, porque os cânones do Mar Morto foram encontrados, o testemunho das pessoas de Jerusalém, a igreja do primeiro século, tal. Eu faço isso. Eu argumento. Eu tenho argumentos para dizer cientificamente para as pessoas, mas irmãos, eu estou usando a sabedoria humana para convencer as pessoas da loucura do Evangelho. E aí eu estou querendo usar a sabedoria humana a meu propósito, quando na verdade o Evangelho diz que a gente precisa crer. Se você crê a partir das provas que foram dadas a você, você não crê. Você tem provas, e quem tem provas não precisa crer. Quem tem provas não precisa que as coisas... precisa de fé. E ao mesmo tempo, se você tem fé, você não precisa de provas, porque está dentro do seu coração, não precisa convencer você. E aí, olha, irmãos, olha para o texto bíblico. Versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A partir do momento que as conjecturas da sabedoria humana começam a ser formuladas na nossa mente, né, e a gente precisa de explicações técnicas a respeito de quem é esse Jesus, né, a gente não consegue ser convencido dentro do coração de quem ele é para nós.
Não faz mais sentido para a loucura do Evangelho, porque a mensagem da cruz, ela é loucura para quem ouve, mas quando ela bate no coração e alcança as pessoas, ela mostra de fato quem é esse Senhor Jesus. Então, seria muita loucura minha perguntar para você o que faria mais sentido, a sabedoria humana ou a loucura, porque pode parecer uma opção de escolha, mas não é. A loucura, quando encontra o nosso coração, ela nos transforma, ela é radical, ela muda tudo, ela toma lugar na minha mente, no meu coração, nas minhas decisões. Então a gente percebe que não precisa ter medo, nem ficar desesperado, porque tudo faz sentido, embora tudo pareça uma grande loucura. O Leandro ficou desempregado na sexta-feira. Estou contando aqui de púlpito, né? Qual é o óbvio da sabedoria humana? Eu tenho conta para pagar, né? O que a sabedoria humana nos ensina? E o que a loucura do Evangelho diz? O Senhor sabe de todas as suas necessidades. O Senhor conhece você, o Senhor sabe daquilo que você precisa. Então, irmãos, o Evangelho não é marketing. Por isso eu não posso colocar a opção para você de você escolher a loucura ou a sabedoria. Mas eu quero dizer para você que se você olha para o Evangelho, mediante tantas as loucuras, né, que ele parece ser diante da sabedoria humana, e o Evangelho faz sentido para você, você foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Você entendeu que é possível viver como fraco e ser forte. Você entendeu que o fim do discípulo do Senhor Jesus não é a glória, não é o pódio, mas é a cruz. Você entendeu que, embora todo mundo diga para você ter sucesso, não é atrás disso que você corre. Você corre atrás de fazer a vontade do Pai. Embora isso seja completa loucura diante da sabedoria humana, é isso que faz sentido para nós. A questão é, às vezes a gente fica não satisfeito pela loucura do Evangelho e a gente quer explicar essa loucura a partir da sabedoria humana. Não faz isso. Não faz isso. Eu tenho uma proposta então para você que é isso aí, ó. Queria que você alinhasse suas expectativas. O que você realmente pretende receber do Evangelho? Será que você não espera receber do Evangelho alguma coisa que a sabedoria humana propõe? A loucura do Evangelho propõe o que para você? O que ela diz para você? A mensagem do Evangelho, né, do Jesus que foi morto, crucificado, do Jesus que veio perdoar o seu pecado, que você não tinha condição de morrer na cruz. A mensagem do Evangelho que diz que Deus amou você e decidiu escolher você como seu filho e fazer você povo dele. A mensagem do Evangelho chama agora para que você pareça com Jesus Cristo. E se a gente parece com Jesus Cristo mesmo, a gente caminha na contramão da sociedade. Significa que as pessoas provavelmente não vão amar você. E Jesus ainda nos advertiu que a gente deveria ser muito feliz quando as pessoas nos odiassem por causa do Evangelho. Completamente contrário ao que a sociedade diz. Ser feliz quando alguém nos odeia por causa do Evangelho. Mas está aí. O desafio então é que você alinhe as expectativas. Por que você tem se decepcionado com Deus? Por que às vezes você fica chateado? Por que a sua vida não parece com o Senhor Jesus? Talvez porque você esteja atrás de sabedoria humana, não da loucura do Evangelho. O Evangelho não é louco. O Evangelho não é louco. O Evangelho é transformador. Ele é dito como louco pela sociedade. Mas para nós, o Evangelho é poder de Deus. Quem olha para Jesus e vê em Jesus seu Salvador, não faz nenhum sentido para a humanidade. Mas quem diz isso do fundo do coração, e tem alegria no coração ao dizer isso, é porque foi alcançado pela maior de todas as loucuras, a mensagem de salvação. Meu irmão, não fique triste nem incomodado quando se voltarem contra você pela loucura do Evangelho. Mas eu queria muito propor que você alinhasse essas expectativas.
As coisas estão dando certo ou errado na sua vida, você está tendo sucesso ou fracasso, mas a partir de qual medida você está medindo? Da sabedoria ou da loucura? Vamos orar? Vamos ficar em pé para orar, falar com o Senhor. Maravilhoso, bom Deus. A mensagem do Evangelho é impactante. Ela não simplesmente nos confronta, mas ela nos direciona. Ela nos adverte de que caminhar contigo muitas vezes é caminhar fora daquilo que a sociedade estabeleceu como padrão. Seremos chamados de loucos por conta do Evangelho do Senhor Jesus? Mas a questão, Pai, é que entendemos que o Evangelho de fato é o poder de Deus, estamos convencidos por esse poder. Já fomos e seremos questionados por este Evangelho. Muitas vezes seremos tentados a abandoná-lo porque faz muito sentido a sabedoria humana, torna a vida mais fácil. Mas, Pai, ajuda-nos a viver de forma que a loucura do Evangelho seja algo que a gente transpira, a gente falha, a gente viva, a gente pratica em todos os momentos. Ajuda-nos, Pai, para que diante das tentações de ouvir a sabedoria humana, a gente não abandone a loucura do Evangelho. Que a gente não busque conciliar uma coisa com a outra. Pai, o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã, e talvez tenha gente vivendo esse dilema entre a sabedoria e a loucura. E pela Tua graça, Pai, o Senhor nos fez ouvir esta palavra, para que a nossa vida não simplesmente seja confrontada, mas para que faça sentido, Pai. O Senhor está nos dizendo que vale a pena viver a mensagem da cruz, que é loucura para os homens. Vale a pena. E assim, Pai, o que nós pedimos é que Teu Santo Espírito confirme no nosso coração cada palavra do texto, fazendo-nos guardar e vigiar para que esta loucura do Evangelho seja o princípio pelo qual nos movamos a cada instante. Pai, ajuda-nos a fazer tudo para glorificar o Senhor. Tem misericórdia de nós. Que a nossa vida espelhe, reflita o Evangelho que está dentro do nosso coração. Ó Pai, que a nossa caminhada contigo seja uma caminhada que nos aproxime, nos faça parecer com Cristo Jesus a cada momento. Ajuda-nos, Pai. Mais uma vez, pedimos graça e misericórdia para a vida do Fábio e de sua família. Não sabemos notícias, não sabemos como eles estão, mas sabemos que o Senhor está no controle. E dizer isso pode parecer loucura para muita gente. Mas, Pai, faz o nosso coração estar satisfeito, alegre e confiante de saber que o Senhor está com toda essa situação em Tuas mãos. Ajuda-nos, Pai. Fortalece o coração do Fábio, da Edisângela, de todos os amigos e familiares que estão ali. Pai, por misericórdia clamamos ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de servir ao Senhor, e abençoa-nos neste dia para que a gente possa glorificar o Senhor em tudo que faz. É a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, bendito e único Pai, poder, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, com sua casa, com toda a sua família, com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos.